Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as progressões geométricas, sobre a PG. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET número 2, semana de número 3. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. Então vamos lá. Olha só, a nossa aula ela tem como eixo temático as funções elementares e modelagem, ok? E o tema tópico da nossa aula, o tema é funções e o tópico é progressão geométrica. Então vamos lá? Olha só, primeiro ponto importante, progressão geométrica. Uma sequência de números reais, não nulos, é chamada de progressão geométrica PG, quando cada um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante que nós vamos chamar de Q, ok? Constante Q chamada razão da progressão geométrica. Para obter a razão, basta dividir qualquer termo pelo termo anterior. Como assim, professor? Olha só. Então, a razão é eu pegar o termo anterior, posterior, dividir pelo anterior. Por exemplo, eu posso pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, como posso pegar o terceiro e dividir pelo segundo, ou pegar também o quarto e dividir pelo terceiro, ok? Não importa qual querer pegar. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder dar uma olhada. O primeiro exemplo que eu trouxe foi de uma progressão geométrica finita e de uma progressão geométrica infinita. O que é importante a gente saber aqui? É importante você saber o seguinte, no caso aqui da letra A, o 3 é o primeiro termo, o 9 é o segundo termo, o 27 é o terceiro termo, o 81 é o quarto termo. Parou por aqui, não é isso? Então, essa daqui é uma progressão finita. Por que eu sei que ela é uma progressão geométrica, professor? Porque o primeiro termo é 3, o segundo termo é 9. 3 vezes 3, 9. 9 para o terceiro termo, o segundo para o terceiro, da mesma forma, ó, nós estamos multiplicando por 3 também. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 vai dar 81, ok? Então, por isso que nós estamos diante de uma progressão geométrica. Ela é finita porque ela só tem 4 termos. Agora, letra B é uma progressão geométrica infinita. Por que eu sei que é uma progressão geométrica infinita? Olha aqui os 3 pontinhos, indicando que continua, há uma continuidade aí. Outro ponto importante também é você perceber que o primeiro termo é 2. O segundo termo já é o primeiro termo multiplicado por menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo, não é isso? Menos vezes menos dá mais. 2, 4 vezes 2, 8. Do 8 para o próximo, a mesma coisa, ó, vezes menos 2. Mais vezes menos é menos. 8 vezes 2, 16. Então, nós temos aqui uma progressão geométrica infinita na letra B, onde o primeiro termo é 2 e a razão é menos 2. Muito bem, então podemos avançar. E agora falar sobre a classificação da progressão geométrica. Uma progressão geométrica ela pode ser crescente. Quando é que ela é crescente, professor? Ora, tem duas possibilidades. Ou quando a razão é maior que 1, ou quando a razão estiver entre 0 e 1. Ok? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. A razão sendo maior que 1 e os termos todos sendo positivos. Então aqui eu tenho 1, 3, depois 9 e assim por diante, não é isso? A razão aqui é quanto? A razão aqui é 3. Ok? Então perceba que a razão ela é positiva, ela é maior que 1 e os termos são todos positivos, desde o primeiro até, não é isso? O infinito. Então, nesse caso, nós temos aqui que a progressão geométrica ela é crescente. Agora, e se por acaso a razão estiver entre 0 e 1? Os seus termos
deverão ser negativos. Então, se a razão estiver entre 0 e 1 e os termos forem negativos, a progressão ela será o quê? Crescente. Por exemplo, aqui, ó, menos 81, menos 27, menos 9. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a nossa progressão aqui está sendo multiplicada por quanto? Por 1/3, não é isso? Multiplicando por 1/3, ó. Menos 81 vezes 1/3 vai dar 27. 27 menos 27 vezes 1/3 vai dar quanto? Vai dar menos 9 e assim por diante. Ok? Tranquilo? Então vamos avançar e falar agora sobre quando é que uma progressão geométrica ela será decrescente. Ora, ela será decrescente quando a razão for maior do que 1 ou mesmo quando a razão estiver entre 0 e 1. Ok? Então vamos lá. Quando é que ela será decrescente, sendo a razão maior que 1, professor? Quando os seus termos forem o quê? Negativos. Olha para cá, ó. Menos 1, menos 3, menos 9. Perceba que a razão é 3, é maior que 1. Só que nesse caso, os valores eles são todos negativos. Então, menos 1 é maior que menos 3 é maior que menos 9. Então, por isso que nesse caso, esta nossa progressão geométrica, ela é o quê? Decrescente. Vamos lá. Agora, quando eu tenho a razão entre 0 e 1, perceba que a razão está entre 0 e 1 e os termos são positivos. Olha o exemplo aqui, ó. Começou no 2, depois 2/3, depois 2/9. Então, perceba que são todos positivos. E a razão aqui entre eles está sendo de quanto? Estou multiplicando todos eles por 1/3, não é isso? 2 vezes 1/3, 2/3. 2/3 vezes 1/3, 2/9. E assim por diante. Perceba que a razão está entre 0 e 1 e os termos sendo positivos, a função ela é o quê? Decrescente. Continuando, ela pode ser também alternante. Quando é que ela é alternante? Uma PG alternante quando sua razão for menor que 0, ok? Razão menor do que 0. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa razão aqui sendo o valor menos 10, multiplicando por menos 10. 5 vezes menos 10, menos 50. Menos 50 vezes menos 10 vai dar o quê? Vai dar 500 positivo e assim por diante, ok? Então, ela será alternante quando a sua razão for menor que 0. Agora, quando é que a função, que a progressão, ela será uma progressão constante? Ora, será constante quando necessariamente a razão for igual a 1, ok? Razão igual a 1, a progressão ela é constante. Aqui, por exemplo, eu escrevi essa aqui, 9, 9, 9, 9, 9, e lá vai. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos avançar. Olha só, como que eu vou calcular um determinado valor? Vamos supor lá, eu tenho a minha sequência, ok? A minha sequência é a minha progressão e eu preciso achar um determinado termo. Então, existe a fórmula do termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral mesmo? Tá aqui, ó. A n, o termo que eu quero saber, é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado ao número de termos, menos 1. Olha só o exemplo que nós temos aí na tela para a gente poder resolver. O exemplo diz o seguinte, ó. Determine o 8º termo da progressão geométrica. Então, beleza. Primeiro ponto importante para você lembrar a fórmula. É sempre que você tiver a oportunidade, você irá escrevê-la. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. O que eu preciso fazer agora? Separar os valores que eu tenho e os que eu preciso. Eu preciso do primeiro termo, eu preciso saber a quantidade de termos, eu preciso também saber a razão. Quantidade de termos, a questão que é o 8º termo. Então, n igual a 8. Primeiro termo da progressão, 1. A razão nesse caso é 2. Então, a questão quer saber o A8. Agora, é só substituir o que nós temos. A, no lugar de N8, é igual a 1. 1 vezes Q, 2 elevado a N. Número de termos, 8 menos 1. Então, A8 vai ser igual a 1 elemento meu da multiplicação, não é isso? 2 elevado a 8 menos 1, 7. Ok?
Então, A8 vai ser igual. Quanto que é 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes? Ora, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, ok? 128, então, é o valor que nós estávamos procurando. É o nosso A8. Então, vamos lá. Agora, e se a questão precisar que eu calcule a soma de todos os termos? Por exemplo, dos 8 termos, não é isso? Daquela progressão lá. Então, nesse caso, eu posso utilizar a seguinte formulazinha, ó. Soma dos n termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Lembrando que a razão tem que ser necessariamente diferente de 1, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver a seguinte questão. Determine a soma dos 8 primeiros termos da PG, progressão geométrica. 1, 2, 4, 8 e lá vai. Então, olha só, primeiro ponto, escrever a formulazinha, ok? Sempre que tiver oportunidade, a dica é escreva a formulazinha. Então, a soma dos n termos é igual ao primeiro termo, que multiplica Q elevado ao número de termos, menos 1 aqui embaixo, ok? Não é lá em cima, sobre quem? A razão menos 1. Muito bem. Então, agora vamos apenas substituir valores. Então, vai ficar S8 é igual. Primeiro termo, 1 vezes a razão, que é 2, elevado a 8, que é o número de termos, menos 1, sobre a razão, que é 2, menos 1. Então, a soma dos 8 primeiros termos vai ser igual a 1, que é elemento neutro da multiplicação, não é isso? 2 elevado a 8, 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes, vai dar 256, menos 1 sobre 2 menos 1 é 1. Muito bem. Então, vamos lá. Soma dos 8 primeiros termos vai ser igual. 256 menos 1, 255, vezes 1, 255. Esse é o resultado final. Então, a soma dos 8 primeiros termos vai dar 255, ok? Vai dar 255. Muito bem. Agora, imagine que eu tenha uma progressão geométrica infinita, ok? E nós precisamos, então, calcular a soma dos termos. Lembrando que para calcular, utilizando essa formulazinha aqui, é necessário que a razão ela esteja entre 0 e 1, ok? Então, a razão estando entre 0 e 1, temos aí, tendo uma progressão, uma sequência aí, uma progressão geométrica infinita, nós vamos utilizar a seguinte forma. Soma dos termos infinitos aí de uma progressão vai ser igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Olha só o exemplo que nós temos aí para a gente fazer, ó. Qual será a soma de infinitos termos da progressão geométrica? 3 meios, 3 quartos, 3 oitavos e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, não esqueça, não perca a oportunidade de quê? De escrever a formulazinha. Soma dos termos infinitos aí para uma progressão em que a razão está entre 0 e 1 é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Olhando aqui, quem vai ser a razão nesse caso? A razão é 1 sobre 2, não é isso? A razão é 1 sobre 2. Então, vamos lá. Eu preciso saber o primeiro termo. Quem é o A1? 3 sobre 2. Preciso saber a razão. Quem é? 1 sobre 2. Agora é só substituir na formulazinha. Soma vai ser igual a 1, 3 sobre 2, dividido por 1 menos meio, 1 menos a metade. A soma vai ser igual a 3 sobre 2, dividido por 1 menos a sua metade, vai dar metade. Aqui nós sabemos que a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a primeira fração e aqui eu tenho a minha segunda fração. Nesse caso, então, o que a gente vai fazer? Conserva a primeira fração, não é isso? Conserva a primeira fração, que é 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Nesse caso, eu posso simplificar.
3 dividido por 1 é 3. Olha só, a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita, não é isso? Vai ser igual a 3, ok? Tranquilo, sossegado. Agora sim, depois dessa aula, você tem totais condições de resolver as questões que estão no seu PET, ok? Na semana de número 3, PET de número 2. Espero que você resolva todas as questões. Depois você volta aqui em nosso canal para você, então, conferir, ok? Aquilo que você fez aí também, fazer algumas correções e tirar algumas dúvidas, se por assim, porventura, né? Você tiver dúvida em alguma resolução das questões, beleza? Se você não deixou o seu like, peço que deixe seu like. Peço que você também possa se inscrever, se você não é inscrito. Te convidando para o nosso quiz do PET, toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Estamos aqui firmes e fortes em nosso canal, animados, para podermos, então, revisar conceitos. E mais do que isso, podemos juntos nos divertir. É isso mesmo, para nos divertir, para que nós possamos aprender e também tirar algumas dúvidas aí. No mais, vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir, ok? Vou deixar as minhas redes sociais e aguardo você em uma próxima oportunidade em que nós possamos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!